Oi pessoal, eu sou Tassiana Mendonça, sou pediatra e coordenadora da pediatria do Eu Médico Residente. Então vamos lá resolver as questões do nosso simulado de pediatria, tá? Questão 16 diz assim: Eu Médico Residente 2020, criança com 5 anos de idade, então vamos destacar aí logo a idade da criança. Vem a unidade de saúde da família acompanhada pela mãe, que informa que a criança iniciou com quadro de febre alta há 2 dias e inapetência, beleza. Foi ao pronto atendimento onde informaram que a criança estava com infecção de vias aéreas superiores e foi prescrito apenas antitérmico e soro fisiológico nasal, beleza. Hoje a mãe informa que a criança começou com manchas vermelhas no corpo que irradiaram para os braços e pernas. Então, manchas vermelhas que irradiaram para braços e pernas. Ao exame apresenta bom estado geral, temperatura de 38,5, olha aí a febre que a mãe tinha comentado, e eupneico. Otoscopia sem alterações. Na cavidade bucal, observa-se hiperemia lingual e orofaringe com presença de exudato purulento. Ao exame da pele, apresenta um exantema micropapular no tronco e membros com textura de lixa. Não apresenta sinais meníngeos e demais órgãos e sistemas estão preservados. Qual a principal hipótese diagnóstica? Pessoal, então a gente tem um escolar, tá? Que tem febre, teve febre por 2 dias, febre alta, e aí agora nós temos um rash. Então por isso que ele se enquadra nas doenças exantemáticas. E aí nós temos um mundo, né? Mas o que é que se encaixa melhor nesse paciente? Olha, com essa idade, com essa queixa, então começou com febre alta, no exame físico a gente identifica um rash em lixa. Opa, isso aqui já ajuda a matar a questão, certo? E a gente tem também um exudato purulento na gargantinha, tá? Então isso, pessoal, é a cara de quem? Da escarlatina, beleza? Que é uma doença exantemática causada por uma bactéria. Não é causada pelos Streptococcus pyogenes, tá? Mas, Tassi, por que não pode ser um Kawasaki? Tem hiperemia lingual. Sim, eu sei. Essa hiperemia lingual, isso já faz a gente pensar em Kawasaki. Mas não, galera. A escarlatina também pode dar essa língua em framboesa, uma língua sabugosa, melhor dizendo. E o que é que fala contra a Kawasaki? Para ser Kawasaki, critério obrigatório é mais de 5 dias, maior ou igual a 5 dias de febre. Ele teve 2 dias. Então, de cara, eu já vou cancelar aqui, beleza? Sarampo, não pode não, tá? Sarampo, olha, realmente o sarampo tem aquela fase que ele fica com a coriza, com o olhinho assim, cheio de secreção no olhinho, e aí ele falou, olha, pensaram até que era uma IVA, será que isso não é um sarampo? Mas o que é que fala contra? Então, vê, no rash, quando ele vai descrever o rash, ele botar é um rash em lixa, o rash do sarampo não é assim, tá? O rash do sarampo, ele é maculopapular, e o rash do sarampo, ele é crânio caudal, pessoal. Então isso também é muito marcante no sarampo, ele começa aqui, ó, atrás da orelhinha, no finzinho da nuca, tá? Então também não se encaixa. E eritema infeccioso, ele é escolar, tá? Sim, eu sei, mas o eritema infeccioso é a face esbofeteada, pessoal. Parvovírus B19 também não se encaixa, então vamos riscar. Mononucleose. Não, mononucleose eu sei que dá o exudato purulento na gargantinha, isso aí é verdade. Mas cadê os outros comemorativos? Sabe o que é muito marcante na mononucleose? Linfadenopatia, né? Retroauricular, cervical, não foi descrito. Mas mononucleose da rash, sim, pode acontecer principalmente após o uso de beta-lactâmico. Mas o que é marcante é a linfonodomegalia, que não está descrito. Então, de fato, essa questão só tem uma resposta, pessoal, e é dedidada. Pessoal, questão 17, eu médico residente 2020, diz assim: um recém-nascido sexo masculino chega para a primeira consulta no posto de saúde aos 10 dias de vida, beleza. Nasceu de parto normal a termo, com peso e nascimento 3,100, maravilha, tudo certinho. Comprimento de 49 centímetros, pertinho da média, né, que no geral é 50 centímetros. Mãe primigesta está oferecendo exclusivamente leite materno, porém refere que seu leite está fraco, pois o bebê chora muito e quer mamar de hora em hora. E ela está sentindo muita dor nas mamas. Galera, isso aqui é o normal, tá? Mamães, as mamães sabem que realmente primeira semana, primeiro mês de vida é uma adaptação. É uma adaptação da mãe ao bebê, do bebê à mãe, do bebê ao ambiente. Então é muito comum isso acontecer. E a mãe pensa logo, ai, o meu leite não tá dando conta, ele tá com fome. Não, nem sempre é isso, tá? Então vamos ficar ligado nisso aí. Ao exame físico,
risco criança sem alterações pesando 3,100. Opa, nasceu com 3,100, 10 dias depois está com 3,100. Mas Tassi, eu sei que ele pode perder peso, né? Sim, fato. Primeira semana de vida, a gente pode ter uma perda de peso de cerca de 10% do peso no recém-nascido a termo, beleza? Mas ele já tem 10 dias de vida, já estava na hora dele começar a ganhar, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Ao observar a mãe, notam-se mamas engurgitadas, com fissuras nos mamilos, sem sinais flogísticos. Olha aqui o problema, pessoal, a mama está engurgitada e os mamilos estão fissurados, ou seja, a pega não tá legal desse recém-nascido. A gente tem que ajudar essa mamãe, pessoal. E aí diz assim, ó, sem sinais flogísticos. Com isso eu já digo, opa, não tem aí abscesso, não tem mastite, beleza, maravilha. É só a pega que tá errada. Qual a conduta mais adequada? Letra A, manter a amamentação boa, claro, o pediatra é amigo do peito. É para mamar, certo? É o melhor alimento que o recém-nascido, que o lactente até 6 meses de vida pode receber. Complementando com fórmula. Ui, Deus me livre, deixa eu riscar aqui, de jeito nenhum. Orientar a mãe a oferecer um seio a cada mamada e a complementar a amamentação com fórmula infantil. Não, assim eu não estou resolvendo o problema dela, né? Qual é o problema? Olha, leite ela tem, a mama está engurgitada, agora o problema é que o bebê está pegando errado, a gente vai ajudar essa mamãe. Na letra C diz assim, orientar a mãe a ordenhar o leite materno e a oferecê-lo em copinho até que melhore o quadro de mastite. E quem disse que ela tem mastite? De jeito nenhum, ó, não tem sinal flogístico, tá? Nada de mastite. Manter o aleitamento materno, adequando a pega, boa! A maior parte dos problemas da amamentação tá aqui, galera. E orientar a mãe a esvaziar um pouco as mamas antes das mamadas. Isso, beleza, porque às vezes a mama tá tão cheia que o bebê, ele não consegue pegar direito, ele fica tentando, não consegue, aí começa um ciclo vicioso, porque ele tá com fome, não consegue, pega errado, e aí, enfim, e aí o negócio só piora, tá? Então, precisamos orientar essa mamãe. Suspendeu o aleitamento. Ave Maria. De jeito nenhum, né? Suspendeu o aleitamento, não. O que a gente vai fazer é orientar essa mamãe. Resposta D de dado. Pessoal, questão 18, EMR 2020, diz assim, ó, menino de 2 anos apresenta dor abdominal e 5 a 6 evacuações líquidas por dia, com muco e sangue há 5 dias, beleza? Há 24 horas evoluiu com piora progressiva do estado geral, palidez e diminuição da diurese. Olha só, então ele tem 2 aninhos, vem com dor abdominal, 5 a 6 evacuações líquidas e olha, não é qualquer evacuação, ela tem muco, ela tem sangue, então isso fala a favor de uma diarreia invasiva, tá? Vamos prestar atenção. Ele diz que vem piorando, então olha, já vem há 5 dias e ao invés de melhorar, como boa parte das diarreias agudas virais, tá piorando. E ele diz assim, ó, piora do estado geral, palidez, diminuição da diurese. Opa! No exame físico, a gente confirma isso tudo. Tá apático, irritado, mas as mucosas estão úmidas. Mas ele diz, ó, perfusão de 3 segundos, descorado, 3 cruzes em 4. Então, realmente está pálido, palidez intensa, ictérico. Opa! Palidez intensa, eu vou pensar logo em anemia. Mas ele diz, olha, ele está ictérico. Opa, se eu junto anemia e icterícia, eu tenho que pensar em quê, pessoal? Eu tenho que pensar em hemólise, certo? Então, tem alguma coisa sendo hemolizada aí, minha hemoglobina, ela está sendo hemolizada, tá havendo hemólise, então por isso a icterícia. E ele diz, ó, frequência respiratória de 56, é uma criança de 2 anos, frequência respiratória normal aí é 40, então eu tenho uma criança que está taquipneica. Frequência cardíaca de 140, então discretamente taquicárdico, PA 122 por 76, certo? Aí ele diz, edema de membros inferiores. Galera, ele tem 2 aninhos. Olha a pressão. Ai, tá, eu não lembro não qual é a pressão. Vê, a gente sabe que o normal, o elevado, já é elevado hoje em dia, se eu tenho uma criança maiorzinha que tem maior que 120 por 80. Isso nas crianças maiores. Imagina uma criança de 2 anos com 122 por 76. Então, de cara, você bate o olho e diz, provavelmente, eu não lembro qual é o percentil da PA, mas provavelmente isso está aumentado. E está.
certo? Então, eu tenho uma PA elevada, eu tenho um edema de membros inferiores, eu tenho uma possível hemólise. Aí você se pergunta, como é mesmo que está a diurese? Olha, ela diz aqui, ó, diminuição da diurese. Então, o que é que eu penso? Provavelmente eu tenho uma síndrome hemolítica urêmica. E aí, por isso a diurese está pinçada, por isso a PA está aumentada, por isso o edema, tá? Pode ter aqui, ó, uma congestão, por isso que ele tem uma frequência respiratória aumentada, certo? E aí, pessoal, se eu tenho uma síndrome hemolítica urêmica, aí ele diz assim, ó, qual é o agente etiológico desencadeante do quadro? Qual foi o pano de fundo disso tudo? Foi uma diarreia, possivelmente uma diarreia invasiva. Então, quem é o agente? Só pode ser, quer dizer, na verdade, não só pode ser, nós temos outros agentes infecciosos que podem estar envolvidos, mas o mais clássico, o que eles perguntam em prova é Escherichia coli, Shigatoxina, certo? Então tá aqui, pessoal, e a resposta é a de amor. Questão 19, pessoal, eu médico residente 2020, diz assim, ó, recém-nascido masculino nascido de parto vaginal a termo, adequado para idade gestacional com 12 dias de vida, evoluindo com ganho de peso inadequado, vômitos diários, recusa de mamadas e com relato materno de diurese protraída. No exame físico, letárgico, olhos fundos, fontanela deprimida, ou seja, ele está desidratado. Encaminhado ao serviço de emergência, onde foi iniciada a hidratação parenteral. Beleza. Nos exames laboratoriais, a gente tem uma hiponatremia, então eu tenho um sódio baixo, pessoal. Eu tenho uma hipercalemia, eu tenho um potássio aumentado e acidose metabólica. Eita, aí a gente pensa, ai meu Deus, será que isso é uma acidose tubular renal? Tá, poderia até ser, tá? Mas não é o mais comum. O que a gente pensa de principal hipótese para esse paciente, eu tenho um bebê que ele está vomitando, provavelmente secundário a esses distúrbios hidroeletrolíticos. Ele não está conseguindo mamar, ele não está ganhando peso e ele tem essas alterações. Qual é a principal? Só pode ser dessas que estão aqui enumeradas, a hiperplasia adrenal congênita forma perdedora de sal. Então, a resposta é D de dado. Questão 20, eu médico residente 2020, diz assim, escolar 7 anos é levado ao consultório pelos pais com início agudo de urina de cor amarronzada, mal-estar inespecífico e edema periorbitário. Então, eu tenho uma urina de cor amarronzada, eu tenho um edema periorbitário, tudo isso de forma aguda, tá, galera? Aí diz assim, ó, o paciente é previamente rígido, sem dados relevantes na história familiar. A pressão arterial é de 135/80. Eita, Tássia, eu não lembro quais são os percentis, como é que eu sei? Bom, galera, olha, se tá maior que 120/80, eu já posso apostar aí que tá elevada, tá? Nem preciso lembrar dos percentis. Ele tem 7 anos e tem 135/80, então ele tem hipertensão. Não apresentando outras alterações no exame físico. Os pais apresentam exames laboratoriais com os seguintes resultados: sódio, ok, potássio, ok, creatinina, 0,4. Beleza, normal. E no exame de urina, eu tenho hematúria, galera. Olha aqui, ó, hemácias 3 cruzes. Por isso que a família se queixava de urina de cor amarronzada, né? Proteínas, 1 cruz, então ainda tem uma proteinúria, com maior que 100 hemácias por campo e presença de cilindros hemáticos. Dentre as alternativas, qual a próxima etapa para dar o diagnóstico do paciente? Bom, eu só vou saber qual é o exame que eu vou pedir se eu tiver uma hipótese diagnóstica, né, pessoal? Então, eu tenho um escolar que ele tem edema, ele tem hematúria e ele tem hipertensão. Isso é a tríade clássica de quê, pessoal? Da glomerulonefrite difusa aguda. Beleza. E no caso da criança, geralmente, quem é o principal agente? Ela é o quê? Pós-estreptocócica. Por isso que a gente chama ela de GNPE. Tá? E aí, o que é que eu vou pedir de exame? Quem é que vai bater o martelo e dizer, você acertou, isso é uma GNPE?
É o complemento, porque eu vou esperar que esse complemento esteja baixo. Então, por isso que ele diz assim, ó, qual é a próxima etapa? É coleta de urina de 24 horas? Não, porque a proteinúria, ela vai ser assim, ó, discreta, vai existir, mas não vai ser uma proteinúria importante. Essa coleta de 24 horas é para síndrome nefrótica. É outra coisa. Biópsia renal, não, foi o início agudo, eu não vou biopsiar agora, eu posso até biopsiar. Se ele passar mais de 8 semanas com uma coisinha baixa. Que coisinha baixa é essa? É a resposta da nossa questão, ó. É a dosagem de complemento C3, C4 e CH50. Isso aqui eu vou precisar dosar. Teste genético para doença renal, não tem nada a ver. Ai, Tássia, será que isso aí não é uma doença de BG? Primeiro, galera, quando você for responder a questão, você tem que ir pelo que é principal. A incidência, qual é a prevalência, melhor dizendo? A prevalência é maior de uma GNPE na infância ou de uma doença de BG, de uma nefropatia por IgA? É de uma GNPE. Então, as questões vão pedir isso aí, tá? Mas, de qualquer forma, a doença de BG, ela não tem um quadro tão característico como esse, né? O que é marcante aqui seria a hematúria, né? E em situações intermitentes, em quadros intermitentes, geralmente pós uma infecção de via aérea superior, uma infecção viral, tá? Então, não se encaixa. Por isso que a nossa hipótese é GNPE e o nosso exame é a dosagem de complemento. Resposta C de casa.